Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. Eu sou Cláudio Lira, professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a carta que 7 sociedades médicas brasileiras direcionaram à Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, mostrando aí uma preocupação com relação aos implantes hormonais, também conhecido como chip da beleza. Mas antes de começar o nosso conteúdo, gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com seus amigos e ativasse as notificações. Isso ajuda demais a gente a chegar a mais estudantes e profissionais da área da saúde interessados em fisiologia humana e fisiologia do exercício, ok? No último dia 21 de dezembro, 7 sociedades médicas brasileiras, tais como a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, Sociedade Brasileira de Diabetes e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, publicaram uma carta direcionada à Anvisa, mostrando uma grande preocupação sobre a utilização indiscriminada dos implantes hormonais no Brasil. É o que está sendo mostrado aí para vocês na tela do computador aí no vídeo. Evidentemente que a gente sabe, não é de hoje, que vários desses implantes hormonais são constituídos por hormônios androgênicos, hormônios esteroidais androgênicos, e o uso indiscriminado desse tipo de substância, e nós sabemos isso, não é de hoje, pode causar diversos efeitos colaterais que a gente vai comentar ao longo desse vídeo. O interessante, eu destaquei para vocês aqui alguns trechos dessa carta direcionado para a Anvisa. Primeiro, olha só que interessante que as sociedades médicas colocaram para a gente. Nos últimos anos, a população brasileira vem sendo exposta a uma alarmante e crescente utilização indevida de implantes hormonais. Esses implantes, frequentemente contendo esteroides anabolizantes, conforme eu já comentei, são divulgados e prescritos como parte de estratégias que fazem apologia a um corpo perfeito e a um suposto estilo de vida saudável. No segundo parágrafo dessa carta tem o seguinte, olha só: a aplicação desses implantes está atrelada a um viés altamente comercial, sendo vendidos nos próprios consultórios médicos como chip da beleza e outros nomes, evidentemente. Tratamento da menopausa, anti-envelhecimento, para redução da gordura corporal, para aumento da libido e da massa muscular. A prescrição desses agentes está banalizada e disseminada com divulgação livre nas redes sociais, sem o devido respaldo ético e científico da medicina baseada em evidências. E a carta continua, olha só: os implantes hormonais não são aprovados para uso comercial e produção industrial pela Anvisa, com exceção do etonogestrel, que é um implante com o intuito anticoncepcional. São manipulados, não possuem bula ou informações adequadas de farmacocinética, eficácia ou segurança. Os desfechos a longo prazo são desconhecidos. Então essas sociedades médicas, elas mostram com razão e pautadas em evidência científica que os implantes hormonais, eles podem causar efeitos colaterais importantes para o seu usuário. E se você fizer uma busca rápida aí nos buscadores de site, etc., você vai encontrar diversas notícias mostrando pessoas que sofreram efeitos colaterais bastante significativos. O link para essa carta dessas 7 sociedades brasileiras eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Não é de hoje que diversas sociedades científicas mostram preocupação com o uso indiscriminado dos esteroides anabolizantes. Em 2022, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte também soltou um posicionamento contrário à utilização dos esteroides androgênicos, dos esteroides anabolizantes para fins de ganho de massa muscular, desempenho esportivo e para fins de estética. Então, nesse posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, um dos trechos eu destaco aqui para vocês. Além disso, preocupa a disseminação de justificativa igualmente irresponsável, de que caberia ao médico assistente, seja de um usuário de esteroides androgênicos ou daquele paciente que
que decidiu iniciar o seu uso com as finalidades acima citadas, ou seja, sem nenhuma indicação verdadeiramente terapêutica, orientá-lo sobre a melhor forma de utilização para, com isso, evitar ou reduzir seus potenciais malefícios. Analogamente, seria o mesmo que aceitar ser correto orientar prescrever a um paciente a maneira mais adequada, entre aspas, de ser um tabagista ou usar entorpecentes. Seja qual for a situação, tudo se resume a uma explícita infração da ética profissional, levando até a potenciais implicações criminais. Então, essa carta, esse posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte faz uma comparação bastante interessante. Veja, não existe uso seguro de algo que a gente sabe que tem potencial efeito deletério. É a mesma coisa que você orientar um profissional da saúde, orientar um profissional médico, orientar uma pessoa qual que seria a melhor maneira dela ser tabagista, ou qual que seria a melhor maneira dela fazer uso de uma droga ilícita. Isso não existe, isso deve ser combatido, e essas sociedades médicas estão de parabéns por fazerem isso publicamente. Eu gostaria também de mostrar que dentro desse posicionamento, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte continua, olha só. Diante da gravidade dessa situação, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte vem, através desse documento, reforçar que condena o uso de esteroides anabolizantes sem a devida indicação clínica, conforme recomendações bem estabelecidas, com o devido embasamento científico pelas sociedades médicas de especialidades envolvidas com sua prescrição e pelo Conselho Federal de Medicina. Portanto, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte refuta e desaprova veementemente a prescrição dessas substâncias com fins estéticos ou para ganho de desempenho físico, prática contraindicada e proscrita pela nossa especialidade. Ou seja, pode usar o esteroide anabolizante? Pode, se tiver uma indicação clínica. Se sabidamente, por meio de exames complementares, o profissional médico detectar a concentração plasmática de testosterona livre abaixo do limite inferior da normalidade. Não existe dosagem segura para uso de testosterona e seus análogos. É isso que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte mostrou nesse posicionamento de 2022. E, finalmente, eu gostaria de mostrar para vocês uma resolução do Conselho Federal de Medicina publicada em 2023. O Conselho Federal de Medicina é uma entidade oficial e essa regulamentação, essa resolução, por esse motivo, foi publicada no Diário Oficial da União, e aqui também eu trago para vocês alguns trechos, sobretudo os que estão ligados ao artigo 3º dessa resolução. Veja só que interessante. Então vamos lá, eu destaco aqui para vocês o artigo 3º dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Veja só o que esse artigo diz. São vedados no exercício da medicina por serem destituídos de comprovação científica suficiente quanto a seu benefício e segurança para o ser humano o uso e a divulgação dos seguintes procedimentos. Vamos lá. 1. Utilização em pessoas de qualquer formulação de testosterona sem a devida comprovação diagnóstica de sua deficiência, excetuando-se situações regulamentadas por resolução específica. Ou seja, pode fazer uso da testosterona? Pode. Em situações clínicas, quando o paciente precisar fazer uso dessa substância, e somente nessa situação. Vamos lá. 2. Utilização de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com finalidade estética. É aí onde entra o tal do chip da beleza que a gente vem comentando ao longo desse vídeo, e de novo o chip da beleza não deve ser utilizado, e o profissional médico que faz isso está incorrendo em um erro profissional e ético grave. 3. Utilização de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com a finalidade de melhora do desempenho esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais. 4. Olha só, a prescrição de hormônios divulgados como bioidênticos
em formulação nano ou nomenclaturas de cunho comercial, como é a história do chip da beleza, e sem a devida comprovação científica de superioridade clínica para a finalidade prevista nesta resolução. A prescrição de moduladores seletivos do receptor androgênico para qualquer indicação por serem produtos com a comercialização e divulgação suspensa no Brasil. 6. Realização de cursos, eventos e publicidade com o objetivo de estimular e fazendo apologia a possíveis benefícios de terapias androgênicas com finalidades estéticas de ganho de massa muscular, hipertrofia, entre parênteses, ou de melhora de performance esportiva. Então, em território nacional, diversas sociedades médicas brasileiras, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e, finalmente, o Conselho Federal de Medicina, eles não aconselham e, na verdade, proíbem a utilização de esteroides anabolizantes, testosterona e seus análogos para fins estéticos, para fins de melhora do desempenho esportivo e, finalmente, para fins de ganho de massa muscular. O que a gente precisa dizer do ponto de vista da fisiologia humana? Que tudo que está sendo colocado agora pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte em 2022, pelo Conselho Federal de Medicina nesse ano, em 2023, e por essa carta direcionada à Anvisa, por 7 sociedades médicas brasileiras, não tem nada de novo. Na tela eu estou mostrando para vocês um artigo de revisão publicado em 2022, onde esses autores eles compilam o mecanismo de ação dos esteroides androgênicos anabolizantes e bem como falam dos seus riscos. Foi um artigo publicado em uma prestigiosa revista na Frontiers in Endocrinology em 2022. Então nós já sabemos, e esse artigo traz essa figura de uma forma bastante didática, que existem possíveis efeitos colaterais associados ao uso não clínico dessas substâncias. Então, como por exemplo, perda de cabelo, calvície, nos homens o desenvolvimento de ginecomastia, efeitos cardíacos, como por exemplo, hipertrofia ventricular esquerda, diminuição da fração de ejeção, efeitos colaterais sobre os rins, diminuição da taxa de filtração glomerular, proteinúria, ou seja, a presença de proteínas de alto peso molecular na urina. Nos homens, hipertrofia da próstata, possivelmente câncer de próstata é um efeito especulado, mas que pode existir. Nos testículos, atrofia testicular, infertilidade, enfim, existem aí diferentes efeitos colaterais que podem acontecer graças ou em virtude do uso indiscriminado dos esteroides androgênicos, dos esteroides anabolizantes. Nós devemos lembrar, e aí a fisiologia básica nos ensina isso muito bem, vamos relembrar a definição de um hormônio, a definição de uma substância hormonal. E aqui eu trago para vocês 2 definições. Primeira, olha só, são mensageiros químicos secretados para o sangue por células endócrinas ou por neurônios especializados. Então, para uma substância ser classificada como sendo uma substância endócrina, um hormônio, uma substância hormonal, essa substância deve ser produzida por uma célula, essa substância deve ser transportada pelo sangue e deve atuar em uma célula-alvo distante que possui um receptor capaz de reconhecer essa substância. Segunda definição, e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês. São substâncias químicas secretadas por uma célula ou por um grupo de células no sangue para ser transportada a um alvo distante, onde exerce seus efeitos em baixíssimas concentrações. Então, o que acontece? Que as concentrações fisiológicas de todos os hormônios são muito baixas. São muito baixas. Quando você quando você administra, quando o médico prescreve de maneira exógena uma, entre aspas, reposição hormonal, na maioria das pessoas não é reposição, a pessoa está dando algo a mais. Para repor, a pessoa ela não tem.
E para saber se não tem, a pessoa precisa ser submetida a um exame de sangue para saber se de fato existe uma deficiência na concentração plasmática sanguínea de uma determinada substância endócrina. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu trago para vocês aqui os valores de referência no sangue da testosterona livre nos dois sexos, nas mulheres e nos homens, em função de diferentes idades. Seja como for, evidentemente que tem alguma alteração aí na concentração, evidentemente em função da idade, entre os sexos, os homens possuem uma concentração maior. Mas repare que a concentração, mesmo nos homens, é muito baixa. Veja só, em homens acima de 14 anos, de 240 a 816 nanograma por decilitro. Nanograma, um nanograma é 1 grama dividido por 1 bilhão. É 1 grama dividido por 10 elevada à nona potência. É algo muito baixo, a concentração é muito baixa. Então, o que se fala aí de terapia de reposição hormonal, chip da beleza, hormonologia e coisa do tipo, isso não existe. A maioria das pessoas saudáveis, elas não precisam de algo que elas têm em uma concentração denominada fisiológica. Mas agora, se por meio de um exame complementar, em uma situação clínica bem definida, baseada na literatura científica, a pessoa tem uma concentração de testosterona que está abaixo do limite inferior de normalidade, nesse caso é possível sim, e somente nesse caso, em uma condição clínica, a prescrição de testosterona e ou seus análogos, ok? Então era isso que a gente tinha para comentar hoje. Parabéns aí às 7 sociedades médicas brasileiras por essa carta enviada à Agência de Vigilância Sanitária. Parabéns à Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte por ter se posicionado veementemente contra o uso indiscriminado de testosterona e seus análogos para fins de aumento de desempenho esportivo, aumento de massa muscular e para fins estéticos. E finalmente parabéns também ao Conselho Federal de Medicina por essa resolução publicada em 2023 proibindo o uso indiscriminado dos esteroides anabolizantes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui a sua opinião sobre isso. Não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.